Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de F329. Agora essa aula é um pouco diferente da outra, tentando falar um pouco mais sobre o relatório e sobre os experimentos, né? Então, não tanto de maneira geral, mas de maneira um pouco mais pragmática e objetiva, né? Então, primeiro vamos começar falando sobre os objetivos do experimento, né? Aqui eu reproduzo as duas páginas do relatório para vocês. Então, com relação ao primeiro objetivo, né, do termistor, o que a gente está pensando? A gente está querendo, de maneira bem direta, né, avaliar esse modelo, né? Então, o que significa avaliar o modelo? A gente tem uma equação que deve prever ou descrever o comportamento desse termistor e a gente quer saber se esse termistor em particular, se essas medidas que foram feitas se adequam a esse modelo, né? Então, reparem que o experimento, né, tal como ele foi feito, tem aqui uma captura de tela do experimento, né? Ele é uma das possibilidades, né, para a gente avaliar esse comportamento do termistor. O importante era, para fazer essa avaliação, o importante era variar a temperatura do termistor de maneira conhecida. Então, eu preciso saber em que temperatura que ele está. Então, para isso, a gente colocou ele em contato com a água, é uma das propostas, né? Em outros semestres, o que a gente fazia era aquecer a água, colocar os dois, o termistor e o termômetro dentro, e esperar a água esfriando. Então, nesse semestre, se optou por fazer de uma outra forma. Então, se começou com água mais fria e se foi acrescentando água quente. Então, reparem que a temperatura vai subindo conforme se vai acrescentando água quente. E, ao mesmo tempo, se observa a medida de resistência. Então, reparem aqui a montagem, né? A gente tem, agora sim, o laser point está funcionando. A gente tem aqui a entrada comum, que a gente usa para todas as medidas, e o segundo contato do termistor está apontado para a entrada de resistência, né? Então, eles dois estão medindo a resistência desse componente, que é o termistor. E no mesmo banho térmico, a gente está colocando o termômetro. Então, conforme se vai aquecendo a água, os dois vão sendo sujeitos, tanto o termômetro quanto o termistor, a uma temperatura cada vez maior. E reparem então que a gente tem duas câmeras que estão filmando o experimento. Uma delas está observando o ohmímetro, né? Então o multímetro na configuração ohmímetro. Vocês podem ver aqui a unidade de medida, como sempre, né? E o valor da medida. E vocês devem, como sempre, anotar isso com a sua respectiva incerteza, né? Então é preciso olhar o manual e os nossos tutoriais sobre incerteza e calcular, né, qual é a incerteza de cada uma das medidas que vocês forem anotando. E do outro lado, mesma coisa para o termômetro, né? Então, o termômetro também está bastante visível e vocês vão anotando esses valores. Então, esse vídeo experimento, né, deve permitir a vocês adquirir uma tabela de dados, tal como essa aqui é mostrada aqui, onde vocês vão ter a temperatura, né, que é aquilo que a gente está controlando, a gente está variando a temperatura, e a consequência da variação de temperatura é uma resistência que vai variando no termistor. Então, se vocês fossem realizar o experimento vocês mesmos, era isso que vocês iriam fazer, né? Variar a temperatura da água e anotar as duas medidas, né, de temperatura da água pelo termômetro e de resistência do termistor através do ohmímetro. Então, espero que seja bastante claro, né, o que o vídeo experimento traz e a maneira como ele deve ser encarado, né? Depois, pessoal, a gente tem o experimento de aplicação. Então, no experimento de aplicação, é uma situação um pouquinho diferente. É um chá verde. A gente tem nesse experimento o desejo, né, de pensar se esse termistor, tal como a gente viu na parte inicial de teste de hipótese, se ele poderia ser usado para outras coisas.
né? Então, a proposta que a gente tenta imaginar é um termômetro clínico. Tipicamente, a gente faria um experimento com isso, né? Então, vocês poderiam medir a temperatura do ar, né, a temperatura ambiente, ou a temperatura corporal, né? Então, tipicamente, a proposta era segurar o termômetro firmemente na mão, o termistor, desculpa, firmemente na mão, e anotar o valor de resistência. Mas reparem que para estudar um termômetro clínico, o valor da temperatura em particular que a gente obtém, né, não é muito relevante, nunca foi de fato. Então, o que é importante para essa aplicação, né, vocês podem imaginar, se eu quero saber se um termômetro serve ou não para ser um termômetro clínico, eu preciso saber qual é a precisão que ele tem, né, a acurácia que ele tem, perto da temperatura-alvo. Né? Então, por isso, a questão que eu colocaria para vocês seria voltar no vídeo anterior e anotar um valor qualquer perto da temperatura-alvo, então de 37 e alguma coisa assim. Então aqui tem um exemplo, né, a gente está em 36 e alguma coisa e tem um valor de resistência. Eu espero que vocês não usem esse, né, é um valor meio arbitrário, mas a questão que eu estou colocando para vocês é pensar que para avaliar a aplicação como um termômetro clínico desse termistor, a gente precisa de um dado, pelo menos, de temperatura próxima à temperatura-alvo. E depois o que a gente precisa fazer é inverter a equação e fazer análise de incerteza, como eu vou explicar um pouco mais para baixo, ou a seguir. Reparem que eu me confundi nos meus slides, né? Então, essa é legal de fazer uma espécie de live, né? A gente comete erros e mantém eles na apresentação. Poderia cortar também, né? Mas se eu cortar, os barulhos de moto que vocês estão ouvindo no fundo vão ficar descontínuos, né? Então, a gente vai seguir desse jeito mesmo. Bom, com relação ao LDR, né? Então, é o sensor dependente da luz. Esse tipo de sensor, né, como você pode imaginar que tem termômetros por todo lugar, sensores que visam medir a quantidade de luz estão presentes em N lugares também. Né? Um exemplo típico seria as luzes de iluminação pública, né? Tem sensores para saber se já está fazendo escuro bastante para que eles liguem automaticamente. Não tem ninguém que vai lá e liga eles, né? Vocês devem ter imaginado isso, né? Espero que sim. A proposta desse objetivo é caracterizar um pouco como um deles está funcionando. Então, reparem que, no caso do termistor, a gente tinha um modelo bem específico que deveria ditar um comportamento, e no caso do LDR, a proposta é justamente não tê-lo. Né? Então, vocês perguntarem, mas existe modelos para LDR? É claro que sim. Né? A gente poderia trabalhar a ponto de ter um modelo específico que iria ditar o comportamento dele. Então, com uma curva, com comportamento, inclusive, enfim, um modelo tão sofisticado quanto a gente quisesse. Mas a proposta aqui é pensar, bom, o que eu faço quando eu não tenho um modelo? Então, reparem que a gente tinha um experimento tipo teste de hipótese, a gente teve um agora em que a gente avalia esse modelo do experimento anterior para testar uma aplicação, e agora vamos imaginar uma situação em que eu não tenho um modelo. Né? Será que ainda assim eu consigo usar isso para alguma coisa? Será que ainda há utilidade num sensor para o qual eu não tenho o modelo? Bom, espero que vocês imaginem que sim. Né? A gente não precisa exatamente de um modelo para entender o comportamento dele, e é exatamente isso que a gente vai querer fazer. Então, a gente vai imaginar esse circuito aqui, a gente vai usar esse circuito aqui, ó. Então é um divisor de tensão, e há um voltímetro que mede esse divisor de tensão. Reparem que poderia ser o divisor de tensão inverso, né, com o sensor na parte de cima, tal como está nos slides. Então, é basicamente o mesmo circuito, mas colocando os dois em posições contrárias. Não faz muita diferença, de fato. Se vocês procurarem circuitos, né, em livros de eletrônica, vocês vão encontrar as duas soluções. Alguns acham que uma é melhor por alguma razão, outros acham que a outra é melhor pela outra. Não faz muita diferença qual circuito em particular a gente vai tomar, porque o que nos interessa, não é ver uma tensão que varia em função de quanto esse sensor está sentindo alguma coisa, quanto ele está sentindo o que se espera que ele sinta, né, aquilo ao qual ele deva ser sensível. Então reparem que o experimento visa isso, né, caracterizar o comportamento dele, mesmo sem a gente ter um modelo a priori. Então como que isso é feito?
Isso é feito colocando esse circuito, reparem, de novo, colocando esse circuito em ação, né? A gente vai alimentar ele com 5 volts e vai medir a tensão que está sendo observada. Então reparem que nessa situação aqui, antes da lanterna ser ligada, né? Antes da fonte de luz ser colocada, a gente pode imaginar que a gente está numa situação mais ou menos com a luz ambiente ali atingindo esse sensor. Então reparem que, assim como o sensor de temperatura, né, tem várias questões ligadas a ele, né, então a gente não conhece os coeficientes A e B, e a gente não sabe qual é a condutividade dele, a temperatura nula, né, por exemplo. Várias coisas que a gente não sabe sobre ele, mas a gente consegue ver aquele comportamento. No caso desse sensor, a gente não sabe qual seria a resistência dele, então qual seria o valor de tensão que a gente iria observar, no caso de uma sala completamente escura. Então esse experimento não foi feito. O que a gente sabe é que com a luz ambiente, que pode ser considerado como um valor constante, a gente observa esse valor aqui no divisor de tensão, né? Ou outro que vocês queiram quando vocês forem observar o vídeo experimento como um todo. Ok, então o que vai ser feito? A gente vai colocar uma lanterna apontando para aquele sensor, né? Então pensa em uma lanterna que aponta para o sensor de luminosidade, e conforme a gente vai aproximando a lanterna, né, a resistividade desse sensor vai caindo cada vez mais e se observa uma variação de tensão. Então, reparem que a tensão está sendo a consequência, né, uma variação da tensão observada como uma consequência da variação de luminosidade. Quanto mais perto, a resistência cai mais e vocês observam um efeito ali no voltímetro. De novo, né, a unidade de medida está aqui e o valor está aqui. A gente precisa considerar isso com as suas incertezas. De novo, assim como no experimento 1, onde isso era bastante claro, é importante que vocês levem em consideração todas as fontes de incerteza relevantes, né? Então, eu estou me referindo, obviamente, à incerteza de leitura e de calibração, mas aqui, mais uma vez, a gente pode se perguntar se o valor da medida é estável, se a lanterna se movimentou de maneira suficientemente lenta para que o valor tivesse se consolidado, né? Ou se a gente está olhando o valor de tensão meio que médio com relação à posição da lanterna e tal. Então, é importante que vocês pensem um pouco sobre isso ao bater o martelo e dizer, olha, a incerteza dessa medida estou considerando como sendo tal. Mesma coisa para a lanterna, né? Vocês podem imaginar que, por mais que a gente tenha uma régua milimetrada, né? Então, a gente vê aqui os valores em centímetro e os milímetrozinhos aqui. Eu não espero que essa medida seja ultra precisa. Por que ela não é ultra precisa? Olha, porque a posição da lanterna que está se movendo, né, vai estar numa faixa de posições quando a tensão estiver numa faixa de valores, né? Então, de novo, a gente tem essa relação, né, entre uma quantidade que eu não conheço muito precisa de um lado, pelo fato de ela estar se movimentando, e a outra que está vendo um comportamento médio. Isso tem uma certa analogia com relação ao tamanho da ponteira, que a gente olhou no experimento 1, e o valor de tensão que ela media, né? Então, reparem que o valor de tensão medido aqui não se refere a uma posição ultra precisa da lanterna. Então é importante que vocês, de novo, né, usem o seu senso crítico ao olhar para esses dados. Seria a mesma coisa se vocês tivessem feito isso em casa. Então, se vocês tivessem feito esse experimento em casa ou no laboratório, eu falo em casa porque tem multímetros muito baratos e esse componente acho que custa algo como R$1, né? Então, não é totalmente absurdo que alguém conseguisse reproduzir esse experimento. Não que vocês devam fazer isso, né? Mas a minha questão é, se vocês fossem fazer isso, né, pensando que vocês estão fazendo esse experimento,
É importante que vocês tenham esse tipo de reflexo, né? Bom, quanto que eu confio nessa maneira como eu estou fazendo as coisas, nesses dados. Deixa eu dar com uma luz bem no meio da minha cara e ela está me incomodando bastante já, então eu vou afastar ela um pouco. Acho que ficou melhor assim. Ótimo, acho que ficou um pouco melhor mesmo. Então, perfeito. Ok, então de novo a gente vai preencher uma tabela, né? Tabela da distância com a sua incerteza e da tensão com a sua respectiva incerteza. De novo, pode não ser a incerteza do instrumento, né, da régua e do voltímetro. Pode ser uma incerteza que inclui as incertezas do equipamento, mas que pode ser um pouco maior devido às condições da medida. Ok? E daí vem a parte das simulações, pessoal. Isso pode parecer mais ou menos importante, mas eu queria que vocês entendessem que nessa condição, né, em que a gente está sem acesso ao laboratório de maneira direta, a simulação é a nossa ferramenta para adquirir um pouco de noção intuitiva. Então, eu entendo que em eletricidade, né, não é a mesma coisa do que mecânica, talvez, no qual a gente tem um pouco de noção intuitiva, né? Muitos de nós já usaram ferramentas, já observaram o mundo à nossa volta, já viram coisas acontecendo, então a gente tem um pouco de noção, né, intuitiva sobre algumas coisas. Em eletricidade, isso é muito menos comum, né? Então, eu queria que vocês encarassem as simulações como sendo uma oportunidade de adquirir uma noção intuitiva que vocês não tinham antes. Então, quando eu falo adquirir uma noção intuitiva, é realmente pensar que ao ir para o simulador, né, eu estou tentando simular aquele experimento, aquele do vídeo experimento mesmo. Então, eu quero adquirir uma noção intuitiva sobre o quão preciso isso é, o quão complicado isso seria, e perceber um pouco o contraste entre uma coisa e outra, né? Então, se eu tenho um voltímetro ideal ou não, será que faz diferença? No caso do termistor, né? Será que esse circuito é bom mesmo? Será que a corrente que passa ali ou lá faz alguma diferença? Então, eu queria que vocês tentassem desenvolver esse tipo de reflexo, né? Isso é adquirido através do simulador. Então, no simulador tem algumas questões aqui que são importantes, né, que vocês devem fazer. Entre elas está a ponte de Wheatstone, que é uma maneira, assim como eu tentei colocar na outra aula, muito relevante para se medir pequenas variações de tensão. A gente não usou ela nos vídeos experimentos, mas ela é realmente muito importante. Então, é interessante que vocês adquiram uma certa, de novo, né, noção intuitiva sobre como que ela funciona e de que maneira que ela pode oferecer informações para a gente. Tem outras questões aqui que estão no roteiro frente às simulações, né? Por exemplo, tentar observar a maior sensibilidade da ponte do Wheatstone numa certa situação e observar o comportamento do LDR, se ele fosse colocado na ponte, e por aí vai. Então, de novo, né, adquirir um pouco de sensibilidade com relação ao que se espera desse experimento, em particular usando a ponte de Wheatstone, apesar de que a gente não vai usá-la. Espero que esteja um pouco claro no roteiro e no simulador o que é para ser feito especificamente. Ok, depois com relação às análises, né? Bom, a análise que a gente espera para o termistor é a mais clara que poderia se imaginar, né? O que a gente precisa é montar o gráfico linearizado e obter os coeficientes. Então, ao fazer isso, o que a gente vai querer fazer? É o que foi discutido na outra aula, né? A gente vai querer completar essa segunda da tabela aqui, né? A temperatura em Kelvin, o recíproco da temperatura, a incerteza associada, o Ln da resistência e a incerteza associada. Então, a ideia toda é montar esse gráfico aqui, que é o gráfico que surge naturalmente quando a gente lineariza essa equação. Então, qual que é a ideia de fazer essa análise? É pensar, bom, eu tenho esse modelo, então esse modelo aqui é resumido nessa equação, e para saber se os dados estão seguindo esse comportamento ou não, a única coisa que eu posso fazer é expressá-los de acordo com essa equação. Então, linearizo a equação, descubro quais grandezas eu preciso graficar. Então, 1 sobre x, né, 1 sobre temperatura, que seria a variável x,
ln de RNTC, que seria a variável y, e aí se eu tiver um comportamento do tipo uma reta, eu sei que essa equação está sendo seguida, basicamente. Percebe então que a análise implica em verificar, ou a análise implica em trabalhar os dados que foram obtidos para tentar aproximá-los do modelo. Então, a análise seria eu extrair informação desses dados em consonância com esse modelo. Então, no final das contas, o que eu quero é conhecer os coeficientes A e B e observar se os dados estão seguindo esse comportamento dessa equação, linearizada ou não. Essas duas coisas, né? Outra questão que estava nas análises era fazer um outro gráfico onde a gente iria colocar de maneira direta, né, a resistência em função da temperatura e acrescentar nesse gráfico os dados, né, com as suas incertezas, então seria a tabela inicial que foi medida, e acrescentar nesse gráfico uma curva exponencial que corresponde aos coeficientes A e B que foram determinados. Então, repara, a gente vai linearizar esse gráfico, obter os coeficientes A e B através da linearização, e numa segunda etapa, a gente vai se perguntar, bom, eu fiz um processo matemático aí, mas eu posso também trazer isso para dentro dos dados originais, por assim dizer, sem passar pelo tratamento matemático de 1 sobre temperatura ou de ln da resistência. Então, como que eu faço isso? Uma vez que eu sei os coeficientes A e B, eu posso fazer uma curva sintética, né? Então eu ploto junto com os meus dados uma exponencial. Vocês reparem que fazer isso é de certa maneira análogo a usar esses softwares mais sofisticados em que eu iria ajustar uma exponencial aos dados originais, né? Então, em várias situações, poderia se fazer isso, né? Por que a gente não quer fazer isso? É meio que simples, né? É porque dentro do formalismo do MMQ, a gente conhece muito bem o que são as incertezas das variáveis A e B se elas são obtidas pela linearização, pelo ajuste de uma reta. Então, se eu ajusto uma reta nos dados linearizados, eu sei muito bem interpretar os coeficientes A e B através da técnica MQ. Se eu peço para um software, qualquer software, né, ajustar uma exponencial, eu fico me perguntando, bom, o que significam as incertezas dessa exponencial, dos parâmetros dessa exponencial que foi ajustada? A gente não vai conseguir interpretar isso adequadamente. Então a gente prefere sempre vir para o regime linear, observar que o comportamento é linear mesmo, né? E uma vez que a gente fez isso, obter os coeficientes, e depois se eu quiser voltar para os dados tal como eles foram medidos, né, resistência por temperatura, eu posso plotar junto uma curva tão complexa quanto a gente queira, no caso uma exponencial. Repara então que tem um motivo bem específico para a gente fazer a linearização desses dados e fazer o ajuste de uma reta, e fica como interesse, né, fazer esse outro gráfico, né, para observar um pouco esse mesmo comportamento nos dados tal como eles foram medidos. Então, seria a prova dos 9, né, ou por assim dizer, se você não quer usar, ou não quer acreditar por alguma razão, né, naqueles dados que foram mexidos, né, colocado em Kelvin, colocado em 1 sobre temperatura, colocado em ln, a gente pode verificar o acordo entre os coeficientes A e B obtidos diretamente nos dados iniciais. Então, agora vamos falar sobre as análises no termistor no experimento de aplicação. De novo, né, todo sensor ele é tão mais interessante quanto ele for preciso e quanto mais a gente puder usá-lo como um sensor de fato. Quando eu falo usar como sensor de fato, é entender que ele está calibrado, né? Então, eu posso medir a resistência e eu sei em que temperatura que ele está, porque eu conheço os coeficientes A e B. Então, percebam que, como a gente fala em usar ele
num experimento de aplicação, o que eu estou entendendo é isso, que o termômetro, o termistor, visto como um termômetro, está calibrado e eu posso transformar uma informação de resistência em uma informação de temperatura. Então, perfeito, né? Você diria, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Só que nem todos os termômetros são iguais. Vocês devem imaginar também que nem todas as balanças são iguais, nem todos os medidores de qualquer coisa são iguais. Um parâmetro muito importante num sensor, qualquer um deles, né, é a sua acurácia, né? Então, o quão preciso ele é. Então, eu refiro a vocês, peço que vocês olhem o Guia de Propagação de Incertezas do professor Luiz Araújo sobre as questões de precisão e acurácia de uma medida ou de um instrumento, né? Mas, pragmaticamente, né, o que a gente espera da discussão do experimento de aplicação é discutir o quão preciso ficou a nossa calibração. Eu não estou entrando no mérito de quão preciso é o termistor, ele poderia talvez ser conhecido de maneira mais precisa, ou quão preciso é o modelo, né? Isso não é o que a gente está tentando discutir, mas quão preciso é aquilo que a gente acabou de fazer, né? Então a gente encontrou coeficientes A e B, então a gente tem, a princípio, uma relação entre a temperatura e resistência, dada pela equação do nosso modelo e pelos coeficientes A e B, que agora são conhecidos com as suas respectivas incertezas. Então agora vamos virar a moeda, né? Vamos usar esse sensor como um sensor de fato e imaginar, bom, se eu medir tantos ohms, eu vou ter tantos graus Celsius. E, de novo, a gente precisa ter uma medida, no caso de um termômetro clínico, perto da temperatura-alvo, né? Porque a precisão dele, ou o peso das incertezas dos coeficientes A e B na incerteza da temperatura depende da temperatura, ou da resistência, né? Que é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter um valor de temperatura próximo à temperatura-alvo e a gente vai se perguntar, bom, esses coeficientes A e B que eu obtive perto da temperatura de 37 graus, ele confere uma medida suficientemente de precisão para eu distinguir entre temperaturas próximas, como 36,5, 37,5, 38,5, ou colocado de outra forma, ele tem uma precisão de, vamos dizer, 0,1 grau ou 0,2 graus, porque é isso que é necessário para o termômetro clínico, né? Então, percebam que um termômetro clínico, ele é um instrumento de medida que tem que ter uma precisão bastante alta, né? Ele precisa medir perto de 37 graus, essa é a questão bastante importante, a temperatura com uma precisão perto de 0,1 grau. Então, reparem, ele não é muito bom para medir temperaturas perto de 100 graus, tem temperaturas perto de zero, ele está fora da escala dele, né? Está fora do que ele é capaz de fazer, mas ele é bastante preciso nessa faixa de temperatura. E a questão é pensar no termistor, né? Então, será que ele é bom para essa aplicação, para essa finalidade? E uma questão que é importante discutir também, é importante pensar também, uma vez que você sabe a precisão do termistor, é pensar, bom, mas o termistor, será que ele não seria bom para outra aplicação? Então, imaginem uma situação em que você precisa de um termômetro, mas não muito preciso. Então, tem algum lugar do cotidiano de vocês onde vocês usam um termômetro que não é tão preciso quanto esse? Será que o termistor seria um bom termômetro para essa situação, né? Então, reparem que a discussão da aplicação gira em torno disso. Conhecer de maneira um pouco mais detalhada o nosso sensor. Então, quando eu conheço ele, de maneira mais detalhada, eu quero dizer, eu conheço a precisão dele. E eu pensar, bom, ele presta para essa aplicação, então a gente está propondo uma, né? Ele presta para essa aplicação, pode ser que sim, pode ser que não. E se sim, ok, ótimo, né? E se não, também ok, né? Infelizmente, teria que pensar em outro. Mas ok, se eu conheço ele um pouco melhor, né? Para que aplicações que ele iria servir? Então, é em torno disso que essa análise e a discussão, né? Eu acho que eu me adiantei um pouco com relação à discussão, está se referindo. No caso do LDR, tem todo um outro cenário, né? Então a gente está trocando de sensor para um sensor que depende da luz, né? Agora. E a questão que a gente está se colocando aqui é fazer um gráfico, então, um gráfico da tensão de saída, né?
daquele divisor de tensão no qual o LDR está montado, em função da distância. Então, imagina, a gente tem aqui a distância, né, da fonte de luz e a tensão. E é pedido para discutir também as mudanças de comportamento, intervalos próximos e mais distantes da fonte luminosa. Então, o que isso está querendo dizer, né? Imaginem que a lanterna está muito, muito longe. Então, quando eu falo muito, muito longe, está, né, longe mesmo. O que a gente espera nessa situação? Né? Qual é o papel da iluminação ambiente, né, que não foi suprimida? Né? Qual é o papel dela nessa condição? E quando a lanterna está mais próxima, como que isso afeta o comportamento que vocês vão observar nesse gráfico? Então, repara que a questão é ter um gráfico aqui e tentar discutir da melhor maneira possível esse comportamento que está sendo observado. Repara, então, de novo, a gente não tem um modelo, a gente poderia fazê-lo, mas a gente não quer, a gente quer que vocês olhem para esse gráfico e pensem, bom, o que eu estou enxergando aqui? Né? Como que eu explico, de maneira qualitativa, como que eu entendo esse comportamento. Ok? É isso. E depois discutir as imprecisões advindas da luz ambiente. Então, reparem que as duas questões estão um tanto ligadas. Né? E da luz ambiente, a distância das medidas, bem como a própria fonte de luz. Então, quando a gente fala a própria fonte de luz, de novo, é imaginar que vocês mesmos estão fazendo esse experimento. Eu estou usando uma lanterna que tem uma abertura. Será que essa abertura é relevante? Será que a maneira como eu estou segurando ela é relevante? Vocês observarem as variações de tensão ao mesmo tempo que o movimento, será que eu estou vendo alguma coisa que está acontecendo ali? Essas discussões visam tentar trazer vocês um pouco mais para perto, né, do experimento. Reparem que seria muito fácil oferecer a vocês uma tabela de dados, né, mas a gente quer que vocês, de novo, olhem o experimento e sintam, de certa forma, o que seria fazer isso e ter uma noção intuitiva do que está acontecendo ali. Que é totalmente diferente do que aconteceria se vocês estivessem recebendo os dados. Bom, agora no relatório, então, tem uma parte específica com relação às discussões. Então, eu vou passar aqui ponto a ponto, tentando dar um pouco mais de contexto na medida do possível, né, sem adiantar muito aquilo que vocês mesmos devem pensar. Então, qual é a hipótese que foi investigada? Vocês imaginam que ela tem a ver com um modelo, né? Mas quando a gente fala um pouco hipótese, é aquela coisa que a gente vai querer refutar também, né? E reparem que é uma coisa muito importante de ser dita. A gente falou um monte de coisas com relação àquele modelo, mas no final a gente chegou numa equação e é aquela equação que é o cerne, né? Então a gente está testando o quê? A gente está testando o comportamento dela. Em ciência acontece às vezes, em tecnologia também, né, que você tem várias explicações concorrentes para a mesma situação. Então, como a gente tenta sumarizar a questão e falar, bom, qual é a hipótese? Né? É entender que a gente vai testar uma única coisa e que essa coisa que a gente está testando é uma consequência de um modelo sofisticado, mas que eu não estou testando o modelo como um todo, eu estou testando só essa conclusãozinha desse modelo. E ao observar que essa conclusãozinha é válida, a única coisa que eu validei ou não, né, é essa coisinha mesmo. Então reparem que ao perceber que o comportamento é exponencial, digamos que vocês percebam que o comportamento do termistor é de fato exponencial, isso não está validando o nosso modelo de portadores de carga, isso não está validando nada do que foi dito antes. O que isso está dizendo? Está dizendo simplesmente que um comportamento exponencial prevê adequadamente os dados que a gente mediu. Então percebem que é importante diferenciar essas duas coisas, né? Todas as suposições do nosso modelo e todo o contexto desse modelo, por um lado, e pelo outro, entender claramente qual é a hipótese que a gente está testando. Então, no caso, isso tem muito a ver com aquela equação e com o comportamento que ela prevê. Ok? Depois, quais são os efeitos que a gente espera observar no LDR, né? Então, bom, né, a gente espera que ele se comporte como um sensor, né? Basicamente é isso. Acho que já foi comentado isso de maneira bastante clara.
Uma coisa importante é discutir ou relembrar, né, enfim, como vocês querem explicitar isso no relatório de vocês, sobre os materiais que são utilizados. Então, a gente está falando aqui dos componentes, né, dos equipamentos e do divisor de tensão, por exemplo. Né? Depois, discuta os procedimentos experimentais adotados com base nos resultados da simulação. Então, de novo, a ideia aqui, tanto quanto nos outros experimentos, é que vocês verifiquem que há uma conexão clara entre as duas coisas, conexão clara entre a simulação e o experimento. Idealmente, né, a gente sempre deveria fazer isso, de fato, né, ou através do experimento, ou através da simulação, ou pensando sobre isso, para quem tem mais experiência, né, a gente deveria concluir que tipo de experimento eu quero fazer para medir o que eu quero medir. Né? Isso tem tudo a ver com esse entendimento de quais são os procedimentos experimentais que estão corretos, ou adequados, ou que fazem sentido. Né? Então, eu poderia fazer isso tudo de outra forma? Poderia usar, por exemplo, a ponte de Wheatstone junto com o termistor. Isso poderia se fazer. Mas vamos pensar um pouquinho. Se a ponte de Wheatstone ela é muito, muito boa para medir pequenas variações de resistência, será que ela seria relevante quando é o valor absoluto da resistência que nos interessa? Não é? Que é o caso do termistor. No caso do termistor, não é a variação que me interessa, é o valor absoluto da resistência. Então, faria sentido fazer isso? São questões que a gente pode explorar, tanto pensando sobre elas, quanto através das simulações. E a ideia aqui é que vocês pensem um pouquinho sobre por que o experimento que foi feito faz sentido e não outro, né? Ou de que maneira que outro faria tanto sentido quanto esses, em conexão com as simulações. Então, as simulações podem nos ajudar a entender em que situações que esse experimento que foi realizado é uma boa opção. Ok? Depois, com relação ao termistor, né, discuta se a sua previsão de fato previu o resultado do experimento ou não, e considere as suas incertezas. De novo, é vital sempre considerar a incerteza. Se eu falar que o comportamento é uma reta, ou uma exponencial, ou qualquer outro, e sem falar, olha, eu dou uma margem de tantos por cento aqui, ou as incertezas das medidas têm que todas estar dentro dessa curva média que os coeficientes forem encontrar, enfim. De alguma maneira, a incerteza tem que ser levada em conta, porque se eu não levo a incerteza em conta, enfim, qualquer quadrado é redondo, né? Se eu não considerar a incerteza, se eu estou olhando suficientemente de longe, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer? A incerteza é aquilo que permite diferenciar as coisas, né? Se eu não tenho nenhuma precisão, se eu sou suficientemente impreciso para aceitar qualquer coisa, bom, então, de novo, né, qualquer quadrado pode ser visto como sendo redondo. Em forte conexão com isso, repara que as coisas estão bastante conectadas, né? Tá a discussão da linearidade do gráfico, né? Então, foi feito um gráfico, ele foi linearizado, né? Então, não sei exatamente aqui se faz sentido fazer em função da temperatura ou de 1 sobre a temperatura, como estava colocado lá para cima. E também esse outro gráfico aqui, que eu estava comentando, é o gráfico com os dados tal como eles foram medidos, né? Ambos em conexão com a hipótese. Então, de novo, é tudo meio que junto, né? É entender o nosso modelo e entender que esses dois gráficos de LN em função de 1 sobre temperatura ou da resistência em função da temperatura, de maneira que eles estão conectados com aquele modelo. Entendendo que aquele modelo é o cerne da nossa hipótese. Né? Okay? E depois discutir se o termistor obedece à lei de Ohm ou não. Eu espero que vocês tenham uma ideia bem clara nesse momento do que é a lei de Ohm, né? E lembrar que a lei de Ohm ela fala que o valor de resistência que eu vou observar independe da tensão aplicada, mas né, isso não diz, como sempre, que outras coisas não estão mudando. Né?
Isso é importante tanto no caso do termistor quanto no caso do LDR. Porque, reparem, se o equipamento, se esses sensores, né, ambos, né, não fossem ômicos, o que isso significa? No caso do LDR, que se eu fosse fazer um divisor de tensão com outra tensão, em vez de 5 volts, eu fosse usar 10 volts, eu fosse obter outro resultado e potencialmente outro comportamento. Então, não é o que a gente quer. Ok. Depois, com relação ao LDR, né? Então repara que a gente pulou um pouco a discussão sobre esse primeiro de aplicação, mas eu já comentei um pouco sobre ela antes. Então, lembrem, né, que é importante que ele seja discutido também no relatório. Com relação ao LDR, a gente deve ter esse gráfico, né, de tensão versus a distância, e a gente se pergunta se ele pode ser usado como um sensor de distância sem restrição. Então, o que a gente está entendendo aqui por sensor de distância? Reparem, então, né, que esses sensores que a gente está se referindo, né, o sensor de luminosidade ou o sensor de temperatura mesmo, né, eles sempre vão ser sensíveis a uma certa coisa, mas eu posso transformar isso em outra coisa, né? E de fato, né, é muito frequente que a gente transforme uma medida em outra. Então, um exemplo disso, novamente, né, é o nosso sensor de temperatura, o termistor. Então, ele está medindo uma temperatura, repare, ele não está medindo uma temperatura, ele está tendo uma propriedade intrínseca dele, que é a resistência, que está variando com a temperatura. O que eu vou medir? Eu vou medir a resistência, ou posso colocar no divisor de tensão e medir a tensão. E eu posso transformar essa grandeza em temperatura, não é? Então, é o nosso experimento de aplicação. Então, eu tenho um material com uma propriedade e em função da grandeza que está variando, no caso a temperatura, eu vou transformar essa medida em uma outra grandeza, né? Então, eu vou passar de uma medida de resistência para uma medida de temperatura. Poderia passar de uma medida de tensão para uma medida de temperatura também, se eu tivesse usado um divisor de tensão, no caso do termistor. Agora, reparem que a mesma coisa é possível fazer com o LDR. Então, se eu tenho uma lanterna e eu aproximo ou afasto ela, e eu sei o comportamento que se espera, né? Tem uma curva que descreve a relação entre a posição da lanterna e a quantidade de luz que está entrando e, portanto, a DDP, eu estou transformando valores de tensão, né? Eu tenho uma relação entre valores de tensão e valores de posição da lanterna. Então, se eu tivesse um gráfico muito bonitinho, né? Reparem que, de novo, eu não preciso ter um modelo, mas se eu tivesse um gráfico com uma certa relação, né, que fosse bastante suave e com uma variação bastante considerável, né, eu poderia falar, olha, eu posso, com a medida de tensão, saber onde está a lanterna, né? Então, eu poderia propor para vocês que a gente fizesse essa medida, eu vou aproximando a lanterna e vou anotando os valores de tensão, e depois eu recuo a lanterna para uma posição arbitrária e desconhecida, e eu pergunto para vocês, bom, com esse valor de tensão aí, eu consigo saber onde está a lanterna? Repara então que eu estou tentando transformar uma medida de tensão numa medida de posição. Porque é o que o nosso gráfico estava fazendo. Ele estava correlacionando a posição com a tensão. Passando através do quê? Da luminosidade. Então vocês reparem que muitos sensores, né, sensores de posição inclusive, né, podem usar a luminosidade ou, enfim, N outros fenômenos, outras propriedades, outros sensores, né, para transformar uma informação em outra. Então, a gente transformou, no caso, a informação de temperatura em resistência e medimos a resistência de maneira direta através do sensor de temperatura, o termistor. E agora a gente está usando o LDR para transformar uma informação de quantidade de luz vinda da lanterna com a distância que a lanterna está. Então, eu estou encarando o LDR como um sensor de posição, na verdade. Ele não está medindo a posição de maneira direta, mas ele está, de maneira indireta, localizando a posição da lanterna. E é um pouco isso que a gente está querendo que seja discutido aqui. Agora, para isso, é importante olhar para o gráfico, né? É pensar, bom,
é importante, então, que eu use esse sensor, né, na faixa em que ele está funcionando. O que significa estar funcionando? Em que ele está conseguindo correlacionar uma variação de posição da lanterna com uma variação de luminosidade. De novo, se a lanterna está muito, muito longe, vamos dizer 10 milhões de quilômetros de distância, talvez se eu aproximar ela de 1 milímetro, eu não consiga ver uma variação apreciável da tensão. E, novamente, todo sensor, todo termômetro, né, como eu estava dizendo antes, tem uma faixa em que ele funciona. Né? O termômetro clínico tem uma faixa de temperatura na qual ele funciona. Se eu quiser medir a temperatura na qual a água está fervendo, eu não posso usá-lo. Né? Então, é esse contexto que está um pouco tá envolvendo essa questão aqui. Dentro desse contexto todo, repara, tem outros pontos. Qual é o limite de distância em que o LDR oferece uma resposta afirmativa e única? Então, de novo, né, é esse contexto que é importante. E agora, pessoal, com relação à avaliação do relatório. Né? Então, a avaliação é feita novamente por esse sistema de rúbricas, tal como a gente está mostrando aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês leiam essas rúbricas e entendam um pouco como que a gente vai avaliar vocês utilizando elas. Então, no caso da primeira delas, né, a capacidade de identificar a hipótese sendo testada. É importante que vocês mencionem a hipótese de maneira clara, né, porque a gente perceba que vocês entenderam a relação entre o modelo e a hipótese, o que se consolida como hipótese, e tentar deixar de maneira clara que é uma previsão que sai daquela hipótese lá, porque é assim que fica bem claro do que ela se trata. E assim para cada um deles. Né? Então, por exemplo, a capacidade de avaliar como as incertezas afetam os resultados. Então a gente espera que vocês façam o quê? Avaliem a incerteza dos instrumentos, né, de leitura, de calibração, obviamente, e discutam também se tem alguma outra coisa acontecendo que deva se levar em conta. Se vocês ignorarem essa questão, né, ignorarem flutuações possíveis ou qualquer outra coisa que possa afetar a medida, a gente vai entender que vocês falharam em discutir todos os elementos relevantes na hora de avaliar a precisão com a qual as medidas são feitas. E assim para todos eles. Né? Então, acho que vocês lendo esses critérios aqui, fica mais ou menos claro para vocês o que a gente está esperando. Né? Obrigado, então, pessoal, por terem assistido a essa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado ela. Eu entendo que vocês precisam ser muito proativos nessa nova dinâmica de disciplina que a gente está tendo e buscar informação. Então, a ideia aqui, de certa forma, era tentar antecipar dúvidas que vocês talvez tivessem ou que vocês certamente teriam e responder essas dúvidas dessa maneira bastante geral. E a partir de agora, né, com a primeira aula de caráter mais geral e agora com essa aula tentando entrar um pouco nos detalhes, é importante que vocês frequentem as aulas e as monitorias e expressem as suas dúvidas, tentem fazer as coisas, então, as análises, tomar os dados, ao longo dos próximos dias, para que vocês consigam apresentar essas dúvidas e esclarecê-las, para poder fazer um bom relatório e atingir as metas da nossa disciplina.